últimos dias, os candidatos focaram os esforços de campanha para convencer os eleitores indecisos, né, como o Barão e o Megali estavam dizendo, concentraram os últimos compromissos em estados que deverão definir o próximo presidente e, diferentemente de algumas regiões onde os eleitores têm perfil de votos definidos, os chamados estados pêndulo, alternam as escolhas entre republicanos e democratas. Isso dá a essas áreas o poder de mudar o resultado das eleições, como a gente vem falando ao longo dos últimos tempos. Nos Estados Unidos, o candidato com mais votos não conquista necessariamente o direito de governar o país. Isso se dá por uma questão histórica criada a partir de uma necessidade há mais de 200 anos. É o que explica o mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito pela Universidade de Chicago, Gustavo Nicolau. Quando as 13 colônias, elas não queriam se juntar, elas nem se davam muito bem, mas eles precisavam eleger um comandante, um presidente, para combater um inimigo externo que era a Inglaterra. De modo, então, que eles criaram esse sistema. Não é a população somada que vai eleger. Cada estado vai votar no seu presidente favorito. Cada estado escolhe o seu presidente. Só que a gente não vai contar um ponto por estado, a gente vai fazer uma contagem proporcional à população. E olha, independentemente do resultado das urnas, as questões diplomáticas que envolvem Brasil e Estados Unidos devem permanecer inalteradas, mas poderá existir maior ou menor facilidade nas relações entre os governos se um ou outro candidato for eleito. A avaliação é do professor de Relações Internacionais e reitor da FMU, Manuel Furriela. Na última sexta-feira, o presidente Lula declarou que Kamala Harris representa um caminho mais seguro para fortalecer a democracia e que torce pela vitória dela. Manuel Furriela avalia que a eleição da vice de Joe Biden faria a Casa Branca se voltar mais para os países latino-americanos, incluindo aí o Brasil. Já Donald Trump demonstrou durante o primeiro mandato uma visão de mundo em que os Estados Unidos ditam as regras e o republicano poderia dar mais trabalho ao governo Lula. Mesmo com grandes diferenças de governo, o Brasil e os Estados Unidos sempre foram muito pragmáticos. O que eu quero dizer com isso? Pé no chão, práticos. Vamos direto ao que nos interessa. Esse tipo de relação geralmente é o que se desenvolve entre os nossos países. Você teve aí, em alguns momentos, governos totalmente opostos num ou no outro. Mas, mesmo havendo uma tendência de facilidade maior de diálogo com Kamala Harris, também não acredito que vai ter grande impacto negativo no Brasil se Donald Trump sair vencedor. Manuel Furriela diz ainda que os americanos vão às urnas amanhã em meio a um cenário político complexo com resultado muito difícil, resultado final, né? Muito difícil de prever. Você tem um candidato com acusações judiciais sérias, inclusive já algumas condenações, que é Donald Trump, inclusive com risco ou com chance de vencedor assumir o poder e ter uma ordem de prisão contra si. O outro é que o outro candidato desistiu já muito adiantado da campanha por questões de saúde, que é Joe Biden, que tem um filho com problemas também judiciais muito sérios, que causaram complicações. Kamala Harris tendo que entrar numa campanha já num período muito adiantado, com pouca experiência nesse tipo de questão, atentados contra a vida de Donald Trump e, por fim, a forma muito acirrada. As pesquisas eleitorais indicam um empate, exatamente um empate a poucos dias do pleito. Segundo o analista internacional e pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior, o cenário econômico também preocupa. Mesmo sem recessão ou desemprego, mais da metade dos eleitores acredita que a situação está pior do que 4 anos atrás. Então, não na gestão Biden, né, nas últimas décadas, mas na gestão Biden houve esse crescimento econômico e junto à inflação. Então essa é a primeira, e os Estados Unidos não sabem lidar com inflação, não suportam a inflação, é uma questão lá que a inflação tem um certo padrão que não pode sair daquele status ali que os norte-americanos eles não aceitam, digamos assim. Então Trump explora a questão da inflação. Kamala Harris usa a questão do crescimento econômico. É um embate econômico.